Pois é, pessoal, o sonho petista de voltar à presidência da República, pelo menos através de Luiz Inácio Lula da Silva, acabou. O ex-presidente, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, tem agora a possibilidade de apresentar recursos numa tentativa de protelar o processo. São os chamados embargos de declaração. Ele não vai poder apresentar recursos à instância superior com o objetivo de cumprir a sentença em liberdade. Ele tem que ser imediatamente recolhido à cadeia. É o que diz a sentença dos magistrados do TRF4, que foi prolatada ao longo desta quarta-feira, dia 24. O ex-presidente tem um grande número de seguidores no Brasil, pessoas que o seguem de maneira absurdamente bestial, sem qualquer tipo de lógica, sem qualquer tipo de razão. Pessoas capazes de levar professores, alguns supostos intelectuais, lideranças políticas, capazes de levar para os meios de comunicação, para os meios sociais, discussões do tipo: por que que prenderam Lula, ou querem prender o Lula e não prendem o Temer, não prendem... Ora, quantas pessoas já foram presas? No seu voto, o desembargador Vitor Laus explicou muito bem essa questão. Não há que se fazer questionamento sobre prender um e não prender outro. Todos aqueles contra quem há provas, é o caso de Lula, foram levados à cadeia. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, aquele gordinho lá da Bahia, Gedel Vieira Lima, e uma série de outros elementos sectários e de escalões inferiores que participaram desta farra com o dinheiro público registrada durante a gestão do PT no governo federal. Então não há que se perguntar por que prende Lula. Agora, claro que há ainda vários julgamentos a serem levados a efeito. É preciso que se julgue o ex-presidente José Sarney, é preciso que se julgue o senador Aécio Neves, é preciso que se julgue o elemento Jader Barbalho, a Maria Louca lá do Paraná, como é conhecido, o senador Roberto Requião, também responde a uma série de processos judiciais que precisam ser julgados. O presidente Michel Temer. Só que a justiça e o Brasil vive, segundo o Estado Democrático de Direito, ela não pode tudo. Na medida em que alguém que tem fórum privilegiado precisa de autorização do Congresso Nacional para ser processado. É o caso do atual presidente Michel Temer. E por 2 vezes houve esta tentativa por parte do Ministério Público Federal para processar o presidente, que foi negado pelo Congresso Nacional. Mas não tenho nenhuma dúvida, meus prezados amigos que estão assistindo este comentário aqui no vídeo, peço até que vocês, se tiverem a oportunidade, passem para frente, compartilhem, deem lá o seu like, não é? Gostei ou não gostei. Não tenho nenhuma dúvida de que, se estivesse Lula na chefia do Executivo Nacional, teria sido a mesma coisa. Se a denúncia do Ministério Público chega no Congresso, com certeza os deputados iriam rejeitar o pedido para processar o então presidente. Isso é uma prova de que a democracia funciona. Porque à época do senhor Lula, a quantidade imensa de processos que poderiam ter sido encaminhados pelo Ministério Público Federal ao Congresso e não foram, porque foram abortados devido ao aparelhamento da máquina administrativa, da máquina pública, por elementos do PT, do PCdoB e de outros partidos sectários dessa esquerda de pantufas do Brasil, que anda com pantufinha de seda, com hobby de chambre, e depois vai supostamente alegar a defesa nas ruas da população. Aliás, nem nas ruas eles andam mais. Eles usam agora os salões refrigerados do Sheraton Hotel em Porto Alegre, onde gastaram 150 mil reais, é apenas uma diária para toda essa fanfarra que se fez. Inclusive aqui no estado do Piauí, o governador do estado do Piauí foi
para Porto Alegre, supostamente para dar apoio político ao chefe da maior organização criminosa de que se tem notícia da história do mundo, de acordo com o Ministério Público Federal. Quem pagou o seu deslocamento? Quem pagou a sua estadia? Quem pagou a sua hospedagem em Porto Alegre? Será que ele pagou do próprio bolso? Aí ele vai aparecer na TV Meio Norte, nas emissoras de televisão aqui do estado do Piauí, nos jornais, no Jornal Dia, no Jornal Meio Norte, vai dizer o seguinte: eu paguei do meu próprio bolso. Ele vai dizer, mas disser et non probare et non dissere. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Tem que mostrar a nota fiscal da hospedagem, tem que mostrar a passagem e a nota fiscal do pagamento feito com o seu próprio dinheiro. E se ele for um bom cidadão piauiense, tudo aquilo que ele paga com o dinheiro dele tem que ter o CPF dele. Inclusive porque a Cefaz faz uma campanha do CPF na nota. Então eu só acredito que ele pagou com o dinheiro dele se eu ver o CPF dele nas notas de pagamento. Tanto deslocamento, alimentação e hospedagem. E perguntar por que o governador do Piauí e outros mais que foram deputados federais, senadores, que foram a Porto Alegre, não ficaram com os trabalhadores do MST, o Movimento dos Sem Terra, no acampamento de rua, comendo o pão que o diabo amassou. Por que eles não ficaram? Governador, por que não ficar no acampamento dos Sem Terra, já que o senhor é uma liderança popular? Aqui no Piauí tinha muita coisa acontecendo. Se um simples servidor público sai para fazer um passeio como esse, apoiar um camarada em Porto Alegre, o que pode acontecer com um servidor público? Houve ponto facultativo para a governança do estado do Piauí, porque o dia 24 foi uma das datas mais importantes da nossa história. Em todos os tempos não houve no Brasil nenhuma revolução como aquela que aconteceu aqui no Piauí, na antiga província, no começo do século XIX. Iniciada em 1822, em 19 de outubro, com a proclamação da independência em Parnaíba, e continuada com o dia 24 de janeiro em Oeiras, quando Manuel de Souza Martins tomou a Casa da Pólvora e o quartel oeirense, dominando assim a capital da província e consequentemente a própria província em favor dos piauienses e brasileiros, chegando a Campo Maior no dia 13 de março com a Batalha Histórica do Genipapo e culminando com a deposição, com a rendição de Fidié no Morro das Tabocas, em Caxias. Então o dia 24 foi uma data muito importante no calendário do Piauí. Era preciso que o governador estivesse em Oeiras, que parece até que ele considera uma de suas cidades natais, porque ele nasceu em Parlandim, mas foi criado em Oeiras. Quem o representou em Oeiras, por conta desta sua ausência injustificada, diga-se de passagem, foi a vice-governadora Margarete Coelho, pessoa por quem tenho a maior estima. Mas eu gostaria realmente de saber, e deixo aqui esse questionamento no vídeo, para que seja reproduzido aí. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer esse favor, não é? De deturpar informações, mas a única coisa que eu estou querendo saber é quem pagou a despesa do governador em Porto Alegre. Do mesmo jeito que foi em Curitiba, quando se perguntou: governador, quem pagou sua despesa? Ele disse: quem pagou fui eu. Aliás, ele não, botou um assessor, um aspone para dizer. Sim, mas ele apenas disse, é como eu digo, olha, o ditado é antigo, está em latim: dissere et non probare et non dissere. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Se ele disser, não acredito. Agora também não posso responder por você, você acredita se quiser. Você que está me vendo agora, acredita se quiser. Eu só acredito se ele me mostrar notas fiscais com o CPF dele, que ele pagou a despesa dele. E aí, nesse caso, o Ministério Público poderia muito bem, ou qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão piauiense, poderia ingressar judicialmente, em caso de se comprovar que a despesa foi paga pelo erário, com uma ação para que seja devolvido o dinheiro, e também com uma responsabilização penal. Mas o fato é que os petistas estão tristes. Hoje eu passei por um petista pela manhã, agora mesmo estava vindo para Teresina, e ele de cabeça baixa, com aquela mala pendurada, caminhando pé ante pé, passo ante passo. O sonho acabou. Agora é Lula na cadeia,
Polícia Federal já articula, eu tomei conhecimento agora pela manhã, hoje 25 de janeiro, de que a Polícia Federal já articula inclusive uma forma de prendê-lo. Ainda se trata com deferência um criminoso condenado, porque para mim isso aí é negociação. A Polícia Federal tinha que se articular, como faz com qualquer pessoa, para chegar lá e prender. E não negociar uma entrega, uma rendição, como se ele tivesse ali cercado por seus acéfalos sectários, e aí tivesse que negociar uma rendição. Estão negociando, articulando para que ele se entregue, se apresente na Polícia Federal. Porque os embargos que ele pretende apresentar não cabem embargos infringentes, porque a decisão foi unânime, foi 3-0. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de transformar política em futebol, foi 3-0 a pancada do TRF4. E acabou, o sonho acabou. É isso aí, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu volto